Olá, boa tarde, tudo bem? Nós estamos começando mais um programa Contando Casos. O programa Contando Casos é da Web TV Bom Jesus, do Santuário do Bom Jesus da Lapa, e é patrocinado pela campanha dos Romeiros do Santuário. Por isso, eu peço permissão para entrar na sua casa, no seu computador, na sua vida e hoje você participar conosco desse programa. Você conhece o terço ou rosário? Sabe quando surgiu? Qual a história? Sabe rezar? Você reza? Não? Ou reza? É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, já que outubro é considerado o mês do rosário. E para falar a respeito desse assunto, nós convidamos o padre Adilson Ferreira, missionário redentorista, vigário da paróquia de Bom Jesus da Lapa e diretor da Legião de Maria. E convidamos também Dinalva Nunes Lopes Campos, que é legionária, presidente do presídio infantil da Legião. Com essas duas pessoas, nós conversaremos sobre a espiritualidade do rosário. Por isso, não saia daí. Participe conosco, reze conosco, ore conosco e aprenda a rezar o rosário. Para começar o nosso bate-papo, nós vamos conversar com o Padre Adilson. Padre Adilson, boa tarde. Boa tarde, Padre Roque. Padre Adilson, você é de onde mesmo? Eu sou natural de Paratinga, aqui é a cidade vizinha de Bom Jesus da Lapa, e moro aqui em Bom Jesus da Lapa, na paróquia, sou padre aqui, e acompanho a Legião de Maria aqui na nossa paróquia. Há quantos anos você é padre? 3 anos e 2 meses. Opa, padre novo, né? Então tá com todo gás, né? Todo gás. Mas não é, são os 3 anos que fizeram com que você perdesse os cabelos, né? Ah, nada, isso é uma história muito longa, né? Começando do seminário aqui, de 2002. É, sim. É questão genética, não é questão do seminário, não. Mas, Padre Adilson, fala para nós aí, a respeito do rosário, né? Qual é a história do rosário mesmo? Sim, a questão do rosário, do século IX, os monges tinham como regra, fazia parte da regra deles, de meditar os 150 salmos. E no tempo a gente sabe que o povo era a maioria analfabeto e não sabia ler. E queria também rezar, meditar alguma coisa. Então, dessa forma, no decorrer da história, as pessoas começaram a repetir a oração do Pai Nosso, que é também um texto da Bíblia, né? Uma questão da espiritualidade. Então, rezava também, repetindo 150 vezes a oração do Pai Nosso. E depois, ainda no mesmo século, já mais no final, começaram também a recitar a Ave Maria, né, que também é um texto bíblico, que nós encontramos em Lucas, né, de modo muito especial, preciso, no capítulo 1, versículo 26 e diante. Né? Então, a Ave Maria. E no decorrer da história, da vida da igreja, a congregação dos dominicanos organizou melhor a oração do terço, né? Que aí dividiu em mistérios. Né? Aí já veio diferente o terço com 5 Pai Nossos, com 10 Ave Marias. E lembrando sempre que esses mistérios têm uma citação da Bíblia, né? Não está uma coisa solta. Por exemplo, a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora, né? Que faz parte aí do mistério gozoso. Então, dessa forma foi criando, né? Renovando sempre a questão do texto, até chegar a essa forma bonita que nós temos hoje de rezar e meditar o Santo Rosário. Rosário, no latim, significa buquê de rosas. Oh, lindo! Né? Muito bonito. Então, significa que as pessoas, com esse carinho pela Mãe de Jesus, criou
esse termo, né, um buquê de rosa, para oferecer à mãe de Jesus, por tudo que ela fez e que significa na vida do povo, de Deus, dos seguidores, do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, interessante isso. A palavra rosário quer dizer um buquê de rosa. Quem reza o rosário está oferecendo a Maria um buquê de flores, um buquê de rosas, que coisa bela, né? Além da oração, você oferece um presente. Aprenda a rezar o rosário e ofereça seu buquê de rosas a Nossa Senhora. E o terço? O terço é a terça parte do rosário, né? Que as pessoas rezam menor, claro, né? Tem mais facilidade de rezar no tempo menor. Então, as pessoas rezam a terça parte do rosário, que é dividido, tirado do rosário, que o rosário tem 3 terços, né? Claro que agora, de últimos tempos, o Papa João Paulo II criou mais um, mas ainda continua conhecido para a gente como terço. Como né? terço. Então seria, o rosário seria 3 terços. 3 terços. O Papa acrescentou mais um terço. Exato. Então ficou 4, o rosário são 4 terços. 4 terços. Então aqui, ao invés de falar terço, a gente deveria falar 1/4. Isso. Mas fica feio falar isso, né? Vamos rezar 1/4? Né? É melhor continuar a expressão, vamos rezar um terço, e que já o pessoal conhece o que é e sabe o que é terço. Né? Isso. E também tem a questão da consagração, né? Que não pode estar mudando as coisas assim de uma hora para outra. Então tem que seguir aquilo que é original, que de início foi o terço, não foi o quarto. Agora, a oração, tanto do rosário ou quanto do terço, ela está baseada na espiritualidade. Qual é a espiritualidade própria da oração do terço? Meditar a palavra de Deus, né, faz parte dessa espiritualidade do terço. Que às vezes as pessoas pensam que o terço é só rezar a oração do Pai Nosso, que é também um texto bíblico das Sagradas Escrituras, como também a Ave Maria. Mas tem outros textos bíblicos para meditar a cada mistério. Né? Então, é essa forma simples que o nosso povo tem de rezar, de agradecer a Deus pelas coisas boas acontecidas na vida. E aí, lembrando da mãe de Jesus com ele próprio, o próprio Filho, Jesus Cristo. Né? Para alimentar a fé, o seu corpo espiritual. Então, a oração do terço não está separada da vida de Jesus, nem da presença materna de Maria. Não, de jeito nenhum. Falando diretamente texto, está uma coisa muito do lado da Mariologia, mas a gente aprofundando um pouquinho, essa oração é cristológica. Interessante. Então, não se trata de uma devoção apenas mariana, mas se trata de uma contemplação do mistério da vida de Jesus. Por isso, Maria e Cristo estão perto na recitação do terço ou do rosário. A gente volta a conversar com você daqui a pouco, Padre Edilson. Nós vamos conversar agora com Dinalva Nunes Campos. Ela é legionária aqui da Paróquia de Bom Jesus da Lapa. Boa tarde, Dinalva. Boa tarde. Dinalva, conta um pouquinho quem é você, o que é que você faz, como é a legião que você participa. Eu me chamo Dinalva, como você falou, Dinalva, eu participo de alguns movimentos da igreja e um dos mais fortes que eu participo é a Legião de Maria. Com o intuito de contribuir com a evangelização da igreja, eu me engajei na Legião de Maria. E a Legião de Maria, ela está voltada para, como já se diz, né? Os trabalhos realizados por Maria. Assim como Maria foi a primeira missionária, né? Assim que ela recebeu o anúncio de Jesus, aí também nós, como legionários, fazemos esses trabalhos. A prática da legião, conversando com algumas legionárias, consiste, elas se reúnem, rezam o terço, apresentam o relatório da atividade, né? Isso. E depois cada uma assume outra atividade a ser realizada. É isso mesmo? Correto. Nós temos as reuniões que são semanais
E lá, durante a reunião, são marcados trabalhos distribuídos entre as pessoas, e esses trabalhos são feitos durante a semana, e na próxima reunião são apresentados os trabalhos que foram realizados. Esse trabalho consiste em visitar doente, preso, né? Isso. Ensinar crianças a rezar o terço, levar pessoas à missa, incentivar na catequese. Eu, por exemplo, como legionária, eu sou catequista também. E eu faço a catequese hoje na casa de passagem. A casa de passagem ela está na Jura, tem crianças e que não podem sair de lá, então eu vou até eles. Lá nós fazemos recreações, como trabalho também legionário. Eu levo as crianças a visitarem crianças. E lá eles fazem esse trabalho. E para rezar o terço, para aprender a rezar o terço, tem alguma técnica? Como é que vocês ensinam? Olha, na realidade, dentro da Legião de Maria, se aprende a rezar o terço rezando. Lá nós não paramos durante a reunião para ensinar como rezar. Então lá, quando as pessoas vão participar pela primeira vez, eles vão observando. E com essa observação eles vão aprendendo. Agora, nossos trabalhos legionários, nós visitamos pessoas e lá nessas visitas a gente ensina a rezar o terço. Se tem alguém que não sabe, crianças, então é criança ensinando criança. Então aqueles que têm mais prática começam a passar, ensinar a rezar o terço. Começa a rezar, ensinar a rezar a Ave Maria, ensinar a rezar o Pai Nosso e depois vai juntando. Não tem aquela técnica própria. A técnica é essa, do fazer fazendo. Como é que você se sente sendo legionária? Eu me sinto muito bem. É um trabalho que eu faço, de todos os movimentos que eu participo, é um dos trabalhos que eu mais me identifico. Porque nesse trabalho eu tenho a oportunidade de estar evangelizando pessoas, principalmente crianças, que é mais o meu foco, crianças e adolescentes. Você tem ideia de quantas crianças, de quantas pessoas você já ajudou a rezar o terço? Nem faço ideia, são inúmeras. 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 Então é interessante. A Legião, além de rezar, ensina a rezar e faz o trabalho prático de visitação e de evangelização àquelas pessoas que não podem participar. Então nós ouvimos aqui o Padre Adilson e Dinalva Nunes a respeito da espiritualidade do texto. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Mas eu gostaria de, antes do intervalo, que nós rezássemos uma Ave Maria pelos doentes, de modo particular, os familiares dos internautas que estão conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantando Caso volta já já. Não saia daí, porque nós estamos em oração e você participa de nossa oração. Ao visitar o Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa neste ano, você vai encontrar várias novidades. Nós estamos com a ambulância nova, estamos com um novo sistema de monitoramento, garantindo mais segurança aos nossos romeiros. O velário foi organizado também num lugar novo, mais amplo, mais espaçoso, mais confortável. E, finalmente, esta gruta de Nossa Senhora da Soledade. O ambiente está climatizado e agora estamos na fase de acabamento no altar de Nossa Senhora. Estes são os nossos sonhos e as nossas necessidades. Com a sua ajuda, romeiro e romeira do Senhor Bom Jesus da Lapa, nós conseguimos realizá-los. Participe da campanha dos romeiros, do Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa e seja mais um elo desta corrente do bem em prol do nosso santuário. Que o próprio Senhor Bom Jesus e a Mãe da Soledade abençoem a você e toda a sua família. Olá, estamos de volta com o nosso programa Contando Casos e o programa de hoje está orante, né? Nós estamos falando a respeito da espiritualidade do terço. E os nossos convidados, o Padre Adilson e a legionária Dinalva. Padre Adilson, conte para nós sobre o seu trabalho como diretor espiritual da Legião de Maria. Em que consiste? Então, nós aqui em Bom Jesus da Lapa temos esse grupo de Legião de Maria muito bom, né? É um trabalho bem organizado,
com base, com uma boa estrutura e que leva a gente a meditar a nossa vida fazendo esse trabalho da Legião de Maria. E o meu trabalho dentro do grupo é de estar acompanhando, né, a Legião de Maria. Uma vez por mês, que deveria, né, ser, por motivo ou por outro, às vezes eu não estou lá junto com o grupo, na grande reunião, que praticamente todos os missionários, podemos chamar assim, que tem essa linguagem, essa forma de chamar os legionários, né, para ver os acontecimentos da Legião de Maria, os trabalhos, a questão de apresentar o resumo do trabalho de cada grupo, de cada bairro, podemos dizer assim. Então, o padre está ali junto com o grupo para também fazer aquele momento de devoção a Maria e ao seu Filho, Jesus Cristo. E nós temos também, assim, não é uma coisa solta que está lá. Cada encontro tem uma orientação a partir do manual da Legião de Maria, que nós temos aqui em mão, né? O manual. E cada encontro tem um texto para ser meditado. E esse texto, quando o diretor espiritual está presente, ele dá uma explicação, uma abrangência, assim, traz para a realidade do momento da vida das pessoas, faz uma releitura para o acontecimento, o nosso acontecimento, a nossa realidade de paróquia, né? E nesta reunião, ou nessas reuniões, tratamos dos assuntos que vão acontecer, né, durante o ano, né, avaliando o que já foram acontecidos e assim por diante. Então, a Legião de Maria, ela é baseada no manual próprio. O texto, ou rosário, ele é dividido em mistérios, né? Quais são esses mistérios, né, que a gente costuma rezar? Certo. Os gozosos, né, que nesses mistérios, os mistérios da alegria, que vem contemplando aí a anunciação do anjo Gabriel, a Nossa Senhora, desta alegria que para o povo que vem a partir da mãe do próprio Cristo Jesus, desse que nós temos como nosso mestre, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E assim vem também os dolorosos, o que vem falar dos dolorosos? Das dores, tanto das dores de Maria, por causa dos sofrimentos do seu próprio filho Jesus, e também, claro, automaticamente, as dores do próprio filho que está passando, né? E em cada um desses tem uma citação bíblica, né, para não ficar uma coisa aleatória. Então, tem fundamentos na palavra de Deus. E assim também vem os luminosos, que foi o mais recente, que foi colocado, né, os mistérios luminosos, que vai falar também daquilo que está envolvido na questão da luz, do brilho, né? E uma coisa muito interessante quando fala do batismo de Jesus por João Batista, né? E assim por diante. Vai trabalhando dessa forma, meditando dessa forma os mistérios. E, por fim, tem os gloriosos, que está mais no sentido da glória, né? Então, dentro desses mistérios, vamos meditar a palavra de Deus, que fala muito o sentido da glória, né, da ressurreição e assim por diante. Então, é dessa forma que é meditado o texto, né, que rezando 4 vezes, que está rezando o rosário. Interessante aí, vocês perceberam na fala do Padre Adilson que os mistérios eles se dividem em 4. Gozosos, dolorosos, luminosos e gloriosos. Mais uma vez, vamos lá? A catequese do rosário. Mistérios gozosos, mistérios dolorosos, mistérios luminosos e mistérios gloriosos. Agora, quando você pegar o seu texto e começar a rezar, é que você vai descobrir qual é o dia da semana que eu devo rezar o mistério doloroso.
Qual o dia da semana que eu devo rezar o mistério gozoso? Qual o dia da semana que eu devo rezar o mistério luminoso? E qual o dia da semana que eu devo rezar o mistério glorioso? Mas lá no livrinho que você adquirir para rezar o texto, você vai encontrar isso tudo direitinho, bem explicado. Vamos conversar agora com Dinalva. Dinalva é legionária e ela participa, como nós já falamos aqui, da Legião e é responsável por um grupo infantil. Dinalva, conta para nós como é seu trabalho com esse grupo do qual você é responsável. É até um pouco assim, complicado se trabalhar com crianças, porque nós não temos assim muita contribuição dos pais. Eu acho que seria até muito melhor se os pais se interessassem também. Até os filhos mesmo legionários muitas vezes não participam, né? Então ainda é um trabalho assim de formiguinha. Nós deveríamos ter muito mais presídio, que se chama presídio, né? Cada grupo se chama presídio, né? Nós temos presídios que funcionam semanalmente. A Cúria, que a gente faz reuniões mensalmente com os oficiais. E assim vai fazendo os encontros. E a dificuldade que nós temos é exatamente isso, é dos pais se interessarem em mandar os seus filhos. Mesmo assim, nós temos assim uns oficiais muito responsáveis, né? Que nós temos aqui, são 6 grupos, são 6 presídios, né? E cada um tem o presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, né? E são responsáveis por esse grupo de crianças e adolescentes, que podem ficar até 18 anos. Até 18 anos eles fazem parte desse presídio juvenil. E após isso aí eles têm que procurar um presídio de adulto, né? E é um trabalho assim muito gratificante, porque lá a gente encontra também as crianças que têm algumas dúvidas e que nós procuramos fazer com que sejam sanadas dentro da própria Legião. Mas como nós vimos, a Legião ela tem o seu próprio manual, não é aleatório. Nós não falamos lá qualquer coisa, é aquilo que tem no manual e que está ligado ao dia a dia das pessoas, mas tem que ser normatizado. Por falar em Legião, a Legião tem sua origem na Irlanda e as expressões que ela utiliza são em latim. E na tradução fica um pouquinho pesado para a gente compreender. Por exemplo, ela falou de presídio, mas não é presídio de prisão, é presídio de grupo, né? Então, a Legião tem as expressões presídio, cúria, comício, cenáculo, régia, catena, né? Explica aí para nós um pouquinho essa palavra. O que é uma cúria? Olha, nós, como o senhor mesmo falou, nós temos os presídios, né? Mas muitas vezes também ele está ligado porque a Legião está ligado ao Exército Romano. Tem muito a ver, porque ele é baseado no Exército Romano, tanto que nós somos considerados um exército em ordem de batalha. Ele foi realmente está relacionado. Por isso que muitos termos também estão ligados e parecem a ver com exército, né? E nós temos os presídios, que são os pequenos grupos que se reúnem semanalmente. Esses presídios estão ligados, que seria presídium, o plural seria presídia, né? E eles estão ligados a uma cúria, diretamente a uma cúria. A cúria por si está ligada a um comítio. O comítio, a régia aos senatos, entendeu? Então, são vários grupos que são interligados. Então, o que nós fazemos no presídio, nós levamos mensalmente para a cúria. Lá é que nós vamos nos reunir para preparar, como o padre Adilson já falou antes, né? Lá nós preparamos tudo, juntamente com os oficiais dos presídios, para o próximo mês. É uma reunião preparada. Nós temos o comítio, que já é reuniões de cúrias. As cúrias se reúnem no comítio para preparar a reunião, certo? E temos a régia aqui Vitória da Conquista. Então, nesse momento da reunião da régia, se reúnem os comítios, que vão preparar para passar para as cúrias, que as cúrias passam para o presídio. Então, eles têm assim um segmento. A Legião de Maria é muito bem organizada, e por isso que funciona e está até hoje. Aqui na Lapa, mais de 51 anos já, né? E para você entender essa linguagem toda, participe da Legião. Não pode querer olhar apenas no papel ou no manual, né? Participe da Legião,
aprenda a rezar o terço e o rosário, seja um legionário de Maria, do exército de Cristo, e você vai compreender isso tudo bem direitinho. Mas, Inalva, me conta uma coisa aqui, para mim e para os nossos internautas. Você aprendeu a rezar o terço com quem ou como? Olha, eu aprendi a rezar o terço na minha casa, que meus pais, graças a Deus, eu nasci de uma família muito católica, e lá eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Então isso já vem passando de pais para filhos, entendeu? Minha mãe tem uma devoção muito grande, né, à Nossa Senhora, e nós rezamos desde pequeno. E essa devoção eu fui passando para os meus filhos e também passo para os filhos dos outros, porque eu acho muito interessante. Inclusive, o terço, ele já me salvou. Eu tive um problema sério que foi o terço que a minha defesa foi, como se fosse um milagre. Então, muitas coisas que eu tenho hoje, tudo eu peço. Porque diz que quem tem muita fé, no Rosário nós temos, acontece que o que nós pedimos, a gente recebe. Mas você falou aí do milagre do terço, não vamos deixar passar batido, não. Conta para nós aí como foi esse milagre. Eu fui sequestrada em 18 de agosto de 2012. Trabalhando no Banco do Brasil, né? E fui sequestrada na minha casa. Fiquei durante de 20 para as 8 até 12 horas da noite em poder de bandidos. Foram 5 bandidos da minha casa. Eu estava vindo da Adoração Santíssimo e eles me seguiram durante meses, segundo eles. E nesse dia eu vim da Adoração Santíssima, me seguiu, fui deixando na casa da minha mãe. Chegando lá, ao entrar o portão, ele atrás de mim, ele entrou, eu não vi. Eu fechei o portão e ficou dentro da casa. E a partir daí ele começou dominou na casa. Meu marido estava em cima, quando veio ele mandou parar. E os outros foram entrando depois. Aqui eu tenho conhecimento, tinha mais ou menos 5, mas a gente acha que tinha mais porque nós ficamos na parte de cima e a parte de baixo ele ficava dominando a casa. E quando ele entrou na casa, que na sala, na primeira sala, eu comecei a tremer, fiquei muito nervosa. Meu marido, graças a Deus, ficou tranquilo, que ele mandou descer, ele já sabia, como falou que era assalto, ele ficou tranquilo. Tranquilo, claro, né, para me ajudar. E lá, quando ele me perguntou, falou com meu marido, o que ela quer para ficar parado? Ela não pode, porque senão atrapalhava os planos dele, né? Que eu fiquei nervosa, podia adoecer, né? Não dava certo. Ele perguntou o que você quer, eu falei o terço. E o meu terço estava na estante. Ele falou assim, pode pegar para ela. E eu fiquei com o terço na mão. Não conseguia rezar, mas eu ficava só em segurar, já me ajudava. Quando ele voltou, olhou assim, a medalha milagrosa também. Estava na época, agosto eu estava distribuindo, porque em novembro, como tem a festa da medalha milagrosa, nós fazemos esse trabalho de distribuição das medalhas milagrosas, né? É um dos trabalhos da Legião. E, não foi coincidência, com certeza foi providência. Quando abaixou, ele pegou algum chão e perguntou para mim, é sua? E era a medalha. Estava no chão ali, pode ter caído na minha bolsa das reuniões, caiu. Eu falei, ele pegou a medalha e colocou na estante. E eu fiquei com o terço. Nisso a gente subiu, nos enrolar tudo, né? Ele queria assaltar realmente o banco, mas eu sempre pedindo, eu só pedia Nossa Senhora. Eu me valei, mas comigo. E fui, aos poucos, acalmando. E eles fazendo as providências lá, querendo assaltar o banco, né? Queria pegar minha mãe, queria pegar meu pai, ainda foi atrás da minha irmã Débora, com meu marido, eu fiquei com eles, Cleito saiu com eles ainda para lá, e eu ficava com o terço na mão. Eu não conseguia rezar, mas eu ficava, mas fui me acalmando. No desenrolar, que ele viu que Nossa Senhora foi que afastou, com certeza, que ele não conseguia, ele perguntava tudo, e eu falava tudo. Eu não falei nada disso, eu falei tudo. Então, quando a gente fala a verdade, passa, né? Acho que não acreditam, porque eu falava tudo, perguntava e eu respondia. Queria ir na casa de um colega meu, eu falei assim, não vou, porque eu não tenho costume de ir na casa de colega à noite, e eles vão desconfiar. Ele falou, você tem razão. Aí falava, eu queria ir na casa da minha mãe, eu falei, não vou, não faço isso não, meus pais são doentes. E meu pai é cego. Eu falei logo para ele, meu pai, porque comove às vezes, né? Ele falou, então deixa, vamos ver. Então, vamos, irmã. E sei que tentei. Quando ele viu que não conseguia, que tudo que me perguntava, eu falei, não, eu trabalho com pessoas, não mexo com dinheiro. E eles resolveram, levou na casa da minha irmã, eu pedi Nossa Senhora Aparecida. Que eu falei onde era a casa da minha irmã, tudo. Eu não mentia, direto. Aí eles foram com ele até a casa de minha irmã e eu pedi, Nossa Senhora Aparecida, proteger minha irmã, Nossa Senhora Aparecida, proteger minha irmã. Isso, enquanto eu fui, daqui a pouco eles voltaram. Sem minha irmã e sem
com ele. Falou assim, entraram no quarto e falaram assim, nós pegamos a pessoa errada. E eu via tudo. Eu na sala, assim, ela apagou todas as luzes. E quando ele falou assim, onde tem um lençol aqui? Eu falei, Cleide, que na hora também pensou, pronto, vai matar a gente, enrolar e joga fora. Mas eu continuei só pedindo a Nossa Senhora, né? Aí quando eles falaram que eles rasgaram os lençóis, só via para amarrar a gente. E nos amarrou no quarto do fundo. E na hora que ele foi amarrar, eu só pedi assim, eu posso ficar com o terço? Ele falou, pode. Então ele amarrou minha mão para trás e eu fiquei com o terço na mão. Né? E quando eles amordaçaram colocaram a mão para trás, amarraram as pernas, tanto minha como do meu marido. Botou o ventilador, mandou o primeiro gente no banheiro e deixou lá. E disse assim, quando eu estiver seguro, nós estivermos seguros, a gente pegou o telefone de alguns dos meus familiares, Nilton, Roberto, alguns, que ligaria quando estivesse em segurança. E pediu, vocês não vão falar nada, não vão ligar para a polícia, nada. E a gente ficou preso lá, né? Mas nisso eu consegui, eles foram embora, eu consegui tirar da boca o pano. E falei, Cleilton, vamos rezar o terço. Ele ficou com medo, né? Porque podiam estar lá ainda, que eles desceram a escada e não bateram o portão, deixaram aberto, como eles prometeram que iam deixar aberto, né? E eu comecei a rezar, aqui atrás mesmo, eu comecei a rezar o terço. Na mão, porque a mão foi presa assim, mas o terço ficou na mão. Eu rezei todo o terço. Quando chegou na última Ave Maria, que eu cheguei na última Ave Maria, uma das cordas que estava amarrada caiu na minha mão e eu segurei. Quando eu puxei, a corda desamarrou no meu braço. E eu fiquei tão, assim, sem ação, que eu não desamarrei meu marido, não. Eu falei, você viu? Foi o terço, você viu? Foi o terço, milagre. E ele pedindo para eu desamarrar, e foi que eu desamarrei, estava ferindo a mordaça da boca dele, desamarrei as mãos, os pés, mas nós ficamos ainda por mais ou menos meia hora com medo que eles estivessem lá. Mas nós rezamos todo o terço. Eu rezando, ele rezando só mentalmente, porque ele estava com a boca amordaçada, só eu que não. E isso, para mim, foi um milagre muito grande, duas coisas, você viu. A medalha milagrosa que apareceu no momento e o terço que eu rezei até o fim. Eu quero agradecer a presença de vocês por terem vindo hoje participar do nosso programa Contando o Caso. Esse programa do início do mês de outubro, o mês do Rosário, né? A festa de Nossa Senhora do Rosário, o mês das missões, o mês de Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, tantos santos e santas, né? Fiéis na oração, que a gente fica admirado. Por isso, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por estar participando aqui hoje. É um prazer estar servindo a comunidade. Agradeço essa oportunidade, né, de falar um pouquinho desse movimento da Legião de Maria e estar contribuindo um pouquinho para a meditação do terço, esse trabalho, essa oração bonita que a gente tem. E a você, meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Creio que hoje você apenas não aprendeu a rezar o terço, mas descobriu que vale a pena rezar o terço e confiar na proteção e na intercessão de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Por isso, se você não tem o terço, procure adquirir. E procure também rezar o terço. Você sozinho, você com sua família, porque conforme nós vimos, o terço faz milagre. E que milagre! Muito obrigado. Até terça-feira, que Deus quiser. Amanhã nós teremos ao vivo a novena perpétua, às 3 horas da tarde. Fique com Deus.